E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre amor. Um estudioso chamado Gary Chapman criou a teoria das 5 linguagens do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele diz que cada pessoa tem uma preferência para alguma das 5 linguagens. E que se você achar a linguagem correta de alguém, você vai ajudar no processo de transmissão desse amor. Você vai fortalecer a conexão que você tem com essa pessoa. As 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, qualidade de tempo, dar presentes, prestar serviço e tocar. Todas as linguagens do amor são importantes, mas cada um de nós tem uma preferência para uma linguagem ou duas. Os nossos profetas e escrituras, eles ensinaram, curiosamente, essas 5 linguagens do amor. Cada um de nós pode melhorar na forma como nós expressamos o nosso amor, seguindo o que o Evangelho ensina. Então, nesse vídeo, quero falar como que a gente pode aplicar essas linguagens do amor, especialmente citando, os profetas e apóstolos. E a gente tem que pensar em melhorar nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento matrimonial, romântico, nosso relacionamento com nossos amigos, relacionamento com todas as pessoas que nos cercam. Então vamos lá, eu acho que vocês vão gostar dos temas que eu vou trazer aqui. Vamos começar falando sobre palavras de afirmação. O que isso significa? Palavras de afirmação são elogios, incentivos, encorajamentos que você expressa por meio de palavras sinceras. Nos nossos relacionamentos com Deus, nós precisamos tomar cuidado com nossas palavras. Por exemplo, o presidente Oaks ensinou que nós devemos falar com Deus de um modo respeitoso e amoroso. Não é batendo um papo com Deus. Embora ele seja próximo de nós, ele é nosso Deus. Então o Elder Oaks diz o seguinte: devemos orar ao nosso Pai Celestial usando palavras que denotam amor, respeito, reverência e união. A aplicação desses princípios naturalmente irá variar de acordo com a natureza de cada língua, incluindo a forma de linguagem usada na tradução das Escrituras. Algumas línguas possuem pronomes e verbos de tratamento coloquial ou familiar, usados somente com familiares e amigos muito próximos. Outras têm formas honoráveis de tratamento, que denotam um grande respeito, como palavras usadas somente para dirigir-se a um rei ou pessoa de posição elevada. Esses 2 tipos especiais de linguagem são apropriados para uso em orações, pois transmitem amor, respeito, reverência ou união. Então, a gente não fala com Deus como se fosse um qualquer um. Não usa gírias, não é vulgar. Nós temos que usar uma linguagem especial de amor, de respeito. Agora, em nosso relacionamento com nossos amigos e parentes, tem uma outra citação muito boa do presidente Thomas S. Monson, que foi presidente da igreja antes do presidente Nelson. Ele disse o seguinte: há muitos anos, numa conferência diária realizada em Helsinki, Finlândia, ouvi uma mensagem vigorosa, memorável e motivadora proferida numa sessão para mães e filhas. Nunca esqueci aquela mensagem, embora quase 40 anos se tenham passado desde que a ouvi. Entre as muitas verdades abordadas pela oradora, ela disse que uma mulher precisa que lhe digam que ela é bonita. Precisa que lhe digam que é valorizada. Precisa que lhe digam que tem valor. Irmãos, o presidente Monson disse, sei que os homens são muito semelhantes às mulheres nesse sentido. Precisamos ouvir que valemos algo, que somos capazes e que temos valor. Então, uma grande oportunidade de aplicar esse conselho do profeta é elogiar as pessoas e dizer que nós nos importamos com elas. Em nosso relacionamento mais íntimo com nosso esposo, o marido e os filhos, tem uma citação bem interessante do Elder Jeffrey Holland. Ele diz o seguinte: marido, foi-lhe confiada a dádiva mais sagrada que Deus pode conceder. Uma esposa, uma filha de Deus, a mãe de seus filhos que voluntariamente se dedicou a você por amor e agradável companhia. Pense no tipo de coisas que você dizia
quando estavam namorando. Pense nas bênçãos que você lhe deu, impondo as mãos sobre a cabeça dela com todo carinho. Pense em você e nela, como o Deus e deusa que vocês são em potencial, e depois reflita a respeito de outros momentos marcados por palavras frias, cáusticas e impensadas. Hoje, continuou o Elder Holland, censura os maus tratos verbais e emocionais que qualquer pessoa inflige a qualquer outra, mas especialmente os do marido contra a mulher. Irmãos, não convém que isso se faça assim. Nesse mesmo espírito, falamos também às irmãs, porque o pecado dos maus tratos verbais não existe apenas nos homens. Esposas, o que dizer da sua língua desenfreada, ou do bem ou mal que as suas palavras podem fazer? Como pode uma voz tão encantadora, que por natureza divina é tão angelical, tão naturalmente espiritual, tão instintivamente gentil e intrinsecamente bondosa, tornar-se estridente, mordaz, ácida e descontrolada? Irmãs, não há lugar nesse seu espírito magnífico para qualquer tipo de expressão ácida ou cáustica, inclusive para fofoca, difamação ou comentários maldosos. Gostaria de ampliar esse conselho para aplicá-los a toda a família. Precisamos ser muito cuidadosos ao falar com as crianças. O que dizemos ou deixamos de dizer, como dizemos e quando dizemos, são elementos extremamente importantes na formação da imagem que a criança tem de si mesma. Mas isso é ainda mais importante na formação da fé que a criança tem em nós e da fé que tem em Deus. Sejam edificantes nos comentários que fazem as crianças. Sempre. Nunca digam para uma criança, nem por brincadeira, que ela é gorda, burra, preguiçosa ou feia. Vocês jamais fariam isso por maldade, mas elas se lembrarão disso. E podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar. Grandes citações. Vamos agora falar de uma outra linguagem do amor, que é a qualidade de tempo. A qualidade de tempo significa dar atenção total à pessoa com que se deseja interagir. Significa remover as distrações e concentrar-se inteiramente. Em nosso relacionamento com Deus, tem uma citação bem interessante do Elder Dieter F. Uchtdorf. Ele disse o seguinte: para fortalecer nosso relacionamento com Deus, precisamos despender tempo significativo a sós com Ele. Ao concentrar-nos serenamente a cada dia na oração pessoal e no estudo das Escrituras, procurando estar sempre dignos de uma recomendação para o templo, estaremos investindo sabiamente nosso tempo e o nosso empenho para chegarmos ao nosso Pai Celestial. Aceitemos o convite que está em Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nosso relacionamento com os nossos amigos e parentes, o Elder Uchtdorf também tem uma citação que eu quero trazer para vocês. Ele disse o seguinte: edificamos esse relacionamento com uma pessoa por vez, tendo sensibilidade para com as necessidades das pessoas, servindo e doando-lhes de nosso tempo e talentos. Fiquei profundamente impressionado com uma irmã que, mesmo enfrentando os desafios da idade e da doença, decidiu que, embora não pudesse fazer muito, poderia ouvir. Então, toda semana ficava atenta a pessoas que pareciam preocupadas ou desanimadas e passava algum tempo com elas, ouvindo. Que bênção ela foi na vida de tantas pessoas. Sobre o relacionamento, como aplicar essa linguagem no relacionamento familiar, vou ter que repetir também o presidente Uchtdorf, porque ele ensinou algo importante nesse sentido. Ele disse: como nenhum sucesso pode compensar o fracasso no lar, precisamos dar alta prioridade à família. Edificamos um relacionamento familiar profundo e amoroso, fazendo coisas simples, como jantar em família,
reunião familiar ou simplesmente nos divertindo juntos. No relacionamento familiar, o amor se soletra assim: T-E-M-P-O. Tempo. Reservar tempo para passar uns com os outros é a chave para a harmonia no lar. Temos que conversar uns com os outros, em vez de falar uns com os outros. Aprendermos uns com os outros e valorizarmos nossas diferenças e também as coisas que temos em comum. Estabelecemos um vínculo divino uns com os outros ao achegar-nos a Deus juntos, por meio da oração familiar, do estudo do Evangelho e da adoração aos domingos. A outra linguagem de amor é dar presentes. Presentes são símbolos de afeto. Nessa linguagem, o que menos importa é o valor financeiro, porque o amor não precisa ser expresso por coisas grandiosas, mas coisas pequenas como cartas, flores, um chocolate, um bilhetinho. O que nós podemos dar a Deus, né? Quando a gente pensa nessa linguagem sobre presentes. Um rei, que também foi profeta, ensinou o seguinte: eis que tudo o que ele, Deus, requer de vós é que guardeis seus mandamentos. Ele prometeu-vos que se guardasseis seus mandamentos, prosperarieis na terra. Ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardardes seus mandamentos, ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. Então, o que podemos verdadeiramente dar para Deus é a nossa vontade, nosso desejo de guardar seus mandamentos. Quando se trata do próximo, quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo a Jesus Cristo. Bom, sobre o relacionamento com amigos e parentes, o presidente Heber J. Grant, ele foi um grande exemplo de alguém que se doava para abençoar os outros. Nós lemos sobre ele o seguinte: o presidente Grant gostava muito de dar livros, doou milhares, na maioria das vezes fazendo uma dedicatória pessoal. Ao dar tantos presentes, às vezes ele até perdia a conta do que fizera. Alguém disse a respeito do presidente Grant: ele dá presentes porque adora fazê-lo. Parece ser apenas um impulso de seu coração grande e generoso. A sua filha, a Lucy Grant Cannell, disse que ele era o homem mais generoso do mundo. E ela falou da preocupação especial que o pai dela tinha com as viúvas e os órfãos. Ele pagava a hipoteca de muitas casas, conseguia emprego para muitos deles, garantia assistência médica adequada para os doentes. Isso foi o que ela contou. E mesmo durante os anos difíceis que se seguiram à crise de 1893, quando dar alguns centavos era muito difícil, apenas alguns centavos era muito difícil, ele continuou ajudando os necessitados. Sobre o nosso relacionamento mais íntimo com a nossa família, cônjuge e filhos, o presidente Harry B. Eyring, que é da primeira presidência, ensinou algo que se aplica a presentes no seio familiar. Ele disse: oro para que sejamos tocados pelos sentimentos dos outros, que concedamos um presente sem nos sentirmos compelidos nem esperar lucro, e que saibamos que o sacrifício feito se torna agradável quando entesouramos a alegria que ele proporcionará ao coração da outra pessoa. Então, tá aí uma dica que possamos dar presentes uns aos outros. Como falei, não precisa ser algo caro, complexo, mas uma expressão sincera de amor, uma lembrancinha que mostra o quanto nós amamos. E não espera até o aniversário ou Natal, pode fazer isso sem ocasiões especiais. A outra linguagem do amor é sobre prestar serviço. Prestar serviço significa fazer algo a alguém para ajudar. Em nosso relacionamento com Deus, eu quero citar o presidente Thomas S. Monson, que disse que quando estamos a serviço do nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. Ele repetiu o ensinamento lá em Mosias 2,17. E depois de falar isso, ele ensinou: meus irmãos e irmãs,
Estamos cercados por pessoas que necessitam de nossa atenção, de nosso incentivo, de nosso apoio, de nosso consolo e de nossa bondade. Sejam familiares, amigos, conhecidos ou estranhos, estamos nas mãos do Senhor aqui na terra com o encargo de servir e edificar seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. No nosso relacionamento com parentes e amigos, tem uma citação do presidente David John McKay, que também foi presidente da igreja, dizendo o seguinte: a maior felicidade do homem vem quando ele se entrega inteiramente ao serviço do próximo. No âmbito familiar, essa linguagem do amor foi explicada pelo presidente Monson, quando ele disse que nós devemos fazer mais do que falar. Nós devemos agir. Abre aspas. Frequentemente, presumimos que as pessoas ao nosso redor devem saber o quanto as amamos. Mas não devemos presumir. Precisamos fazer com que saibam. Jamais nos arrependeremos das palavras bondosas proferidas ou do afeto demonstrado. Em vez disso, vamos arrepender-nos se omitirmos tais coisas em nosso relacionamento com aqueles que mais significam para nós. Então, aí uma puxada de orelha, um convite ao arrependimento do profeta do Senhor. Precisamos fazer com que as pessoas saibam que nós as amamos. Vamos falar da linguagem do amor, que é o toque. Toque é muito importante nas interações que nós temos. Nós aprendemos que Deus tem um corpo tão tangível como o do homem. Embora nós não possamos tocar Deus agora, né, como Tomé no passado, que teve a oportunidade de sentir a presença do Senhor, nós podemos saber que Ele existe pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos abraçar as pessoas ao nosso redor, apertar a mão delas, motivá-las com o nosso sorriso. Então essas interações da vida mortal são muito importantes. Na família, os pais eles podem demonstrar que amam os filhos, abraçando eles, interagindo com eles, beijando eles. Um casal que é casado tem que ter as relações íntimas, porque isso une eles de uma forma muito sagrada. Os profetas do passado e do presente disseram que o homem e a mulher são um no Senhor. Então, no nosso relacionamento com Deus, embora a gente não possa tocar Deus, nós podemos estar perto dele. Quando nós participamos das ordenanças, quando nós convivemos com os irmãos da igreja, quando nós vamos no templo. E aí, mais uma vez eu cito o presidente Monson, que disse que durante certo ano, a organização da primária esforçou-se para que as crianças se familiarizassem com o templo sagrado de Deus. Esse trabalho frequentemente resultava em uma visita aos jardins do templo. E ele conta: o riso das criancinhas, a alegria da juventude livre e a exuberância de energia demonstrada por elas alegraram meu coração ao observá-las. Enquanto uma professora dedicada encaminhava uma criancinha à grande porta do templo de Salt Lake e ela estendia a mão para tocá-lo, eu quase vislumbrava o mestre recebendo as criancinhas e ouvia suas palavras confortadoras: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em nosso relacionamento com amigos e parentes, eu lembro algo que a sister Carol F. McConkie, que ela serviu como primeira conselheira na presidência geral das moças há algum tempo atrás, e ela disse: muitas vezes, atos pequenos e compassivos de serviço, como um simples sorriso, um cumprimento simpático, um abraço caloroso ou um bilhete de agradecimento, é tudo o que é preciso para elevar o coração, alegrar a alma de alguém. Em outras ocasiões, pode ser necessário um grande sacrifício de tempo e energia. Mas, em todos os casos, o serviço cristão fiel
Mas, em todos os casos, o serviço cristão fiel e amoroso convida a companhia do Espírito Santo e garante a cada um de nós a promessa de paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. Sobre os nossos relacionamentos mais íntimos, no núcleo familiar, o Elder Packer, o Bodke Packer, que serviu no Quórum dos 12 Apóstolos, ele disse: romance, amor, casamento, paternidade, maternidade são as mais puras, mais belas e atraentes experiências da vida. E essas experiências, elas têm muito toque, E estamos perto um dos outros. O Elder David Abedner ensinou que Satanás, ele quer fazer com que nós usemos nosso corpo de maneira errada, ou simplesmente que nós não usemos nosso corpo. E falando mais sobre as interações familiares, ele diz o seguinte: dói-me o coração quando um jovem casal, selado na casa do Senhor para o tempo e eternidade pelo poder do santo sacerdócio, tem dificuldades conjugais por causa do efeito viciante do uso excessivo de videogames ou de redes de relacionamentos sociais na internet. Um rapaz ou uma moça pode desperdiçar incontáveis horas, adiar ou perder realizações profissionais ou acadêmicas e, por fim, sacrificar ternos relacionamentos humanos por causa de videogames, jogos online, que embotam a mente e o espírito. O Senhor declarou: portanto, dou-lhes o seguinte mandamento: não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. O Elder Bedner continuou: o calor do doce abraço de um companheiro eterno, ou a sinceridade nos olhos de alguém que nos presta seu testemunho. Tudo que é sentido como realmente é, graças ao corpo físico, são coisas que podem ser sacrificadas em troca de uma fantasia de alta fidelidade, sem nenhum valor duradouro. Se não estivermos atentos, podemos perder a sensibilidade, como aconteceu com Lamã e Lemuel no passado. Essas foram as 5 linguagens do amor e convido vocês a estudá-las, se vocês quiserem ver a obra original, mas pensar em como expressar melhor amor às pessoas que te rodeiam. Eu sei, por exemplo, que alguns membros da minha família apreciam serviço mais do que presentes. Outros querem, se você despende tempo com eles, conversa com eles, fica perto deles, eles se sentem muito, muito valorizados. Diferente se eu comprar uma coisa cara e dar para eles. Outros gostam de receber um bilhetinho personalizado. Então, cada membro da família pode reagir diferente. Você também pode reagir diferente a determinadas linguagens do amor. Então, é importante, eu acho, a gente compreender isso e aplicar os ensinamentos dos profetas e apóstolos para que nós possamos ajudar esse mundo que está tão frio a ter mais amor. Obrigado por assistirem e até a próxima.